maioria das pessoas só percebe tarde demais que poderia ter se aposentado antes. Hoje eu vou te mostrar aqui alguns sinais de que você, de fato, pode se aposentar antes do que você imagina, se é que isso é verdade. Provavelmente você tem cerca de 4.300 semanas de vida, essa é a média, porém se você já tem mais do que 50 anos, só vão te restar cerca de 1.900 semanas. Agora, o lado bom é que a maioria das pessoas acaba trabalhando muito mais do que precisa, então grande chance de ser o seu caso, ou seja, você já poder aproveitar a sua vida e você talvez nem saiba disso. Aproveitar, eu digo, claro, aproveitar mais a vida, né? Trabalhar menos e curtir mais a vida para ter tempo com as pessoas que você ama, para fazer as coisas que você mais gosta. Então, vamos ver agora quais são esses 4 sinais de que talvez a sua aposentadoria seja mais perto, esteja mais próximo do que você imagina. Primeiro sinal são os filhos encaminhados para a independência. Então, talvez, não sei a idade dos seus filhos, nem se você tem filho. Se você não tem filho, pronto, esse sinal aqui já é mais fácil para você, tá? Se você tem filho, aí é aquela questão. Se ele é muito novo, você tem que dar uma educação de tal forma que ele possa ser independente o quanto antes. Se ele já é mais velho, você já sabe se ele é independente ou não. Então, infelizmente, vários pais não conseguiram, e talvez nem seja culpa deles, né? Mas enfim, o filho não deu para se tornar independente, ainda depende do sustento dos pais para o filho viver, ou os filhos. E esse sim é um caso que segura a aposentadoria. Não tem jeito, né? O pai e a mãe sempre vai trabalhar para dar para o filho aquilo que ele precisa. Se ele não consegue sozinho ter o seu sustento, os pais vão ter que trabalhar. Então, esse é um cenário. Se o seu filho já está encaminhado ou já é independente, você já pode fazer o check, né, nesse primeiro sinal que sim, a sua aposentadoria está bem mais perto do que talvez você imagine. O segundo sinal de que a aposentadoria pode estar perto está relacionado à liquidez do seu patrimônio. Então, é óbvio que você tem que ter juntado ativos para que você possa se aposentar, só que não adianta esses ativos estarem em coisas que não geram uma renda decente. Então, por exemplo, imóveis. Ah, Caio, mas imóvel é legal. Tudo bem, mas vários imóveis não geram uma boa renda. Imóvel residencial, por exemplo, é a renda mais baixa que tem. A gente está falando talvez 0,4%, 0,5%, com várias dores de cabeça. Então, se o seu patrimônio ele já é líquido, ou seja, ele está em investimentos mais apropriados para a geração de renda, que vão te dar ali 0,60%, 0,70%, 0,90%, 1% ao mês, enfim, ativos realmente de investimento voltados para renda, e aí você vai sim estar muito mais perto da sua aposentadoria. Aqui eu acho que é importante comentar o seguinte: você até pode pensar em imóveis para aluguel para fazer a conta, tá? Porque é uma conta muito simples, né? 0,5% ao mês, tabelado aí para residencial. Claro que depois vai ter vários outros custos, né? Custo de corretagem, custo tributário, mas enfim, você pode pegar o seu patrimônio total, colocar 0,5%, que seria a renda que você teria caso você botasse seu patrimônio todo em imóveis residenciais para aluguel. Agora, você fazer isso é uma outra história, não acho que seja uma boa ideia. Eu acho que é um pensamento ok para você fazer conta, mas fazer a conta no seguinte sentido: você vê a renda mínima que você deveria estar tendo. Com investimentos mais inteligentes, mais voltados para renda, você deveria ganhar muito mais do que seria o rendimento de aluguel. Então você pode pegar aí na sua cidade, poxa, se eu comprasse, não pergunta isso para o corretor, porque obviamente o corretor vai falar que você vai ganhar muito mais no aluguel do que de fato você vai ganhar, mas pega aí o valor que seria a compra de imóveis, bota 0,5%, esse aí seria a renda de aluguel, você precisa estar ganhando muito mais do que isso na renda, ou se você ainda não está ganhando, tudo bem, daqui a pouco eu vou te falar como que eu te ajudo, né, na FIA, que é o meu treinamento para geração de renda passiva com investimentos. Mas, enfim, o importante é você ter ativos líquidos, ter investimentos líquidos e não estar empatado em imóveis que ora tem inquilino, ora não tem inquilino, imóveis na praia, imóvel, aquela casa de condomínio que foi super legal para suas crianças crescerem, mas de repente é um imóvel gigantão para você, ou seja, é um dinheiro que poderia estar gerando uma renda imensa quando você pega ali o valor do imóvel, só que ele gera uma renda muito menor, até porque o custo do aluguel, né, se você fosse alugar essa casa, talvez fosse até pior do que 0,5%. Enfim, liquidez do patrimônio é outro sinal. Seu patrimônio está todo amarrado em ativos ilíquidos, você está mais longe da sua aposentadoria. Seu patrimônio está, em sua maioria, em ativos líquidos, você está bem mais perto da sua aposentadoria. Terceiro sinal de que sua aposentadoria pode estar mais perto está relacionado com a sua renda passiva, o tamanho de renda passiva que você tem, né? O número, quanto que você ganha. Se você ganha de forma passiva algo perto do seu
seus custos fixos anuais, você está muito perto de se aposentar. Ou se você está caminhando para isso, a renda passiva está subindo, chegando perto ali do seu custo fixo anual. Aqui tem alguns comentários importantes. Primeiro é custo fixo anual, porque tem várias coisas que você paga uma vez ao ano e que são relevantes. Normalmente impostos, imposto de carro, imposto de imóveis, seguro de vida, seguro, convênio de saúde, esse tipo de coisa. E outra coisa que é importante falar aqui é que a sua renda passiva está chegando perto ou superando os seus custos fixos anuais, significa que ou a sua renda passiva é um número muito alto, ou seja, você tem uma enorme renda passiva, o que é raro, alguns têm, mas isso é raro, ou significa que o seu custo fixo anual é baixo. E aí é aqui que você tem muito mais controle. Então, esse ponto, esse sinal aqui, esse nosso terceiro sinal, está muito relacionado com a sua capacidade de viver com pouco, de manter um estilo de vida tranquilo, baixo, e não ter um carrão, não viver, enfim, almoçando, jantando em restaurantes caros, esse tipo de coisa. Outro ponto de alerta aqui, que quando eu falo custo fixo anual, não se esqueça de considerar custo de aluguel, caso você more de aluguel, ou financiamento imobiliário, porque são custos altos, são custos relevantes, dependendo aí da sua situação familiar e financeira. E um outro ponto ainda importante aqui nessa questão de mensurar, sua renda passiva versus seu custo fixo, é com relação a seguros de vida. Muita gente faz seguro de vida e, claro, isso aí faz muito sentido para algumas famílias em alguns períodos, porém, quando você está perto de se aposentar, muitas vezes, a gente já passou por esse ponto, o filho já está independente, você já não tem mais tanto aquele risco, ou seja, se alguém vier a faltar, se você falecer, a família já não vai estar com tanta grande dificuldade, porque você já tem outros ativos, esse tipo de coisa, e aí não faz sentido o seguro de vida. Então, muitos permanecem pagando o seguro de vida porque pagaram, 20, 30, 40 anos e continuam pagando. Mas, na verdade, vale a pena você olhar se já não é o momento de você parar de fazer esse pagamento. Alguns seguros, você permite até ter de volta boa parte do que você aportou no seguro, tá? Então, esse é um gasto que pode estar aí no seu custo fixo anual, que, na verdade, ele pode deixar de existir se você pensar um pouquinho aí e verificar se de fato ainda faz sentido um seguro de vida ou não. E o quarto sinal de que talvez sua aposentadoria esteja mais perto do que você imagina é um entendimento que de verdade mudou a minha vida. Eu trabalhava num banco suíço, lá em São Paulo, na Faria Lima, e a gente teve uma palestra que o RH, aquelas palestras que o RH arranja e tal, todo mundo vai, normalmente eu não gostava muito não, mas essa foi muito interessante. Já não me lembro mais o nome do palestrante, mas ele trouxe uma questão de visão de gerações e as grandes diferenças entre as gerações. E uma coisa muito interessante é a expectativa de vida que cresceu muito frente às gerações anteriores, e não só isso, a expectativa de vida com grande saúde. Na prática, o que acontece? As pessoas hoje em dia trabalham muito mais do que elas trabalhavam antes. Elas se aposentavam talvez com 50 anos, 55 anos. Hoje a gente já está falando de aposentados com 65, 70 anos. Então, a gente vive muito mais. Agora, qual é a consequência disso que mudou um pouquinho a minha visão? É de que dificilmente você vai ter uma única carreira como seu pai talvez tenha tido. O que eu estou querendo dizer? Normalmente, nessa geração que a gente está atual, a gente tem 2 a 3 carreiras. Eu gosto de pensar muito mais em 3 carreiras. Então, você desenvolve algo por um bom tempo, vamos pensar aqui talvez 10, 15 anos, depois você desenvolve outra coisa relacionada, aprofundada, ou uma outra coisa nada a ver, por mais um longo tempo, 10, 15, 20 anos, depois você desenvolve uma terceira coisa por 10, 15, 20 anos, então você tem 3 carreiras. Quando você tem 3 carreiras, eu também gosto de pensar que você tem 3 aposentadorias. O que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes, durante um bom tempo da sua vida, você fez uma certa atividade e chega um dado momento, por alguma razão, você converte essa atividade ali numa renda mais perene que vai ali até o final da sua vida. Pode ser uma empresa que você já não toca mais tanto dia a dia, já tem funcionários que tocam, ou uma empresa que você vendeu e aí entrou um grande capital e esse capital fica investido. Pode ser uma carreira profissional que te deu uma grande experiência, que te permitiu ir para uma nova atividade nessa sua segunda carreira, mas já ganhando muito mais do que a primeira, então aí tem aquela, vamos dizer assim, um salário basal já muito mais elevado do que a anterior. Então, o que eu quero que você pense aqui é, a aposentadoria não é mais um momento binário como era nas gerações anteriores. Então, puxa, eu trabalhei durante 40 anos aqui, 50 anos fazendo aqui uma determinada atividade, as pessoas começavam a trabalhar ali com 15 anos, e aí, de repente, agora, parei totalmente e vou ficar em casa assistindo
assistindo aí filme, assistindo séries. Não é isso. Na prática, o que a gente vê hoje em dia são aposentadorias parciais. Você reduz, olha, ao invés de eu trabalhar agora 5 dias na semana, eu vou trabalhar 1 dia na semana, eu vou trabalhar 2 dias, eu vou trabalhar só naquela parte que eu gosto, eu vou trabalhar remotamente. Tem muita gente fazendo isso, já com 65 anos, trabalhando de forma remota pela internet. Então, fica com isso na cabeça, tá? Não é necessariamente uma aposentadoria total, é uma redução na sua atividade, que pode ser alguma das atividades que você fez ao longo da vida, porque provavelmente você vai ter feito mais do que uma única carreira, e não é algo tão binário assim. Você pode simplesmente reduzir, claro, cai um pouquinho o seu rendimento, porém a sua renda passiva, e aí a gente volta, né, para os outros 3 sinais. Então você tem, até aproveitando aqui para recapitular, você tem então seus filhos já independentes ou quase independentes, você tem o seu patrimônio líquido ali gerando renda, você tem que essa renda passiva ela é bem perto ou até superior já ao seu custo fixo anual, que você tenta manter esse custo fixo anual baixo, e finalmente você pode reduzir um pouquinho o seu trabalho e começar o seu processo de aposentadoria. Eu até gosto de pensar assim, né, na minha primeira grande carreira, vamos dizer assim, na Faria Lima. Chegou um dado dia que sim, eu me aposentei, né? Eu vejo isso porque fomos morar no Pantanal, né? Muita gente pensa isso, vamos morar aqui, né, mais perto de natureza. Depois a gente foi morar em Portugal. Quantas pessoas, né, estamos morando em Portugal, quantas pessoas se aposentam para ir morar em Portugal, né? Agora, se você me perguntar, Caio, você é aposentado? Não sou aposentado, eu trabalho ainda, né? Mesmo porque meus filhos não são independentes, minhas filhinhas são ainda novinhas. Então você veja que eu ainda não estou ali com todos os sinais, mas eu já tenho sim uma certa aposentadoria, né? Aquela minha carreira na Faria Lima me rendeu um certo patrimônio, e esse patrimônio me dá uma renda passiva, e como a gente tem uma vida simples, essa renda passiva, ela até já chega perto, né, não chega perto, mas vamos dizer assim, ajuda muito a abater o nosso custo fixo anual. Então eu espero que tenha ficado muito claro como é importante esse conteúdo aqui para você. Muita gente se aposenta com 65 anos, porém ali nos 70 anos a saúde já começa a deteriorar. Por outro lado, se você se aposenta com 50 anos, você tem 20 anos de vida com muita saúde para você fazer o que você quiser, para você aproveitar a sua vida. E se você já tem, né, 65 anos ou mais, o que você tem que pensar? Você precisa se encaixar nesses 4 sinais que eu falei. Você precisa fazer as coisas darem certo para você ter esses 4 sinais e começar a viver logo, curtir bem essa sua fase de vida antes que a sua saúde comece a se deteriorar. Eu sei que eu posso te ajudar na questão da construção da renda passiva, porque eu e os meus alunos, a gente faz isso na FIA, que é o meu treinamento de construção de renda passiva com investimentos financeiros. Na descrição aqui embaixo do vídeo vai ter um link para você conhecer mais o nosso método e se inscrever, né, e se tornar um aluno da FIA, caso faça sentido, caso você queira isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal para você não perder outros vídeos, e a gente se encontra num próximo. Fica com Deus.